Zero. Vamos lá. Então, de novo, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, todo mundo, da nossa equipe, pessoal da Carla e do Cris, que são convidados. Uma honra estar aqui com a gente. Hoje a gente vai ter uma apresentação um pouco diferente do que a gente é acostumado a fazer, falar de estratégias. Geralmente, nossas reuniões é bem focado em assuntos relacionados à Terra. E hoje a gente vai abrir para um leque um pouco extra, né, que faz totalmente parte, mas é um outro lado de ver onde a gente precisa melhorar e aprender. E para isso eu trouxe um amigo meu de anos atrás, o Nico Rodrigues. Ele é neurocientista, confesso que nem eu sei o que é isso, mas a gente conversou, ele falou que tem muito conteúdo bom para nos repassar, para a gente aprender, que vai ajudar a gente a destravar em muitas coisas que a gente fica bloqueado ali num fechamento, em alguma venda que a gente tem que fazer, em alguma coisa que a gente vai falar para captar algum novo consultor. Então, seja muito bem-vindo, Nico. Só gostaria de pedir uma coisa, última chamada para a questão de abrir as câmeras, que é muito importante, e é muito legal que todos estejam com as câmeras abertas aí para a gente dar a atenção necessária para a pessoa aí que vai nos dar o nosso treinamento, tá bom? Pode mandar bala aí, Nico. Legal, legal. Obrigado, Thales. Obrigado, Gabi. Boa noite, pessoal. Como o Thales falou, né, eu sou o Nico Rodrigues, sou neurocientista, reprogramador mental e neurológico. O que é tudo isso aí, né? Que matemática difícil é essa, né? Vocês vão ver que a neurociência ela é algo muito simples, algo sobre nós. E como o Thales falou, a doTERRA, as reuniões são muito voltadas a estratégias de vendas, posicionamento e o produto. Mas quem é o doTERRA? São vocês. Sem vocês, doTERRA não acontece. E sem vocês, estando 100%, a mágica aí, chamada doTERRA, ela também não acontece. E para a gente começar, né, até a gente trouxe alguns tópicos como... Desculpa, pessoal. Vamos lá. Por que eu não consigo captar clientes? Por que muitas vezes eu engesso, eu enrosco, eu não consigo avançar, né, nessa captação de clientes? Por que muitas vezes, nos primeiros nãos, ou no primeiro não da pessoa, eu já recuo e falo, tudo bem, não é para mim isso aqui. Alguém já passou por isso aqui? Eu acredito que em algum momento já, né? Dessa dificuldade, né, de não conseguir avançar e de muitas vezes internamente a gente começar a criar pensamentos do tipo, tudo bem, eu não quero incomodar ninguém. E automaticamente a gente começa a nos limitar e nos sabotar. E vocês já pararam para se perguntar por que isso acontece? Vocês já pararam para se questionar por que muitas vezes eu subo 1 degrau, 2 degraus e volto 3, 4? E aí a gente acaba se contentando com a desmotivação, seja no doTERRA ou em quantas outras coisas na vida antes de vocês chegarem no doTERRA. Então, hoje aqui, eu trouxe um olhar totalmente neurológico e consciencial para que a gente entenda esse mecanismo. E vai ser muito bom, porque além da gente conseguir olhar para nós, né, eu sei que aqui tem bastante, nas equipes tem muitos casais, mas além de vocês olharem para vocês nesse pilar comercial, né, profissional, vocês vão conseguir, dentro de tudo isso que eu vou trazer para vocês hoje, olhar para também o pilar familiar e vocês entenderem também os pilares de como é a condução de vocês perante a educação do filho de vocês. Vocês vão conseguir olhar para os pais de vocês. E à medida que vocês consigam olhar para tudo isso, vocês conseguem olhar para vocês também. E quando nós conseguimos olhar para nós, vocês vão conseguir interpretar os seus clientes de maneira diferente. E aí a coisa começa a fluir, tá? Então, para quem está aí com papel e caneta do lado aí, prepara a mão aí, porque talvez eu venha trazer olhares para vocês
que vão virar algumas chavinhas já aqui. Enquanto quem não pegou caneta vai pegar, eu vou te pedir 1 minuto que eu vou pegar uma água aqui, que eu tô meio ruim. Eu nem comecei a falar e a tosse chegou junto. Espera aí. Vamos lá. Toda essa trava, todo esse bloqueio, ele começa nos 7 primeiros anos de idade, tá, pessoal? Do 0 até os 7 anos de idade, tudo aquilo que trouxeram para vocês, vocês pegaram como verdade absoluta. Para quem tem filhos aí nessa faixa etária, percebe que as crianças elas só assistem. Assistem os pais, os avós, os tios, elas só assistem. Então, elas estão num processo de auto-hipnose. Tudo aquilo que é trazido, sugerido e imposto, elas vão captando. Depois dos 7 primeiros anos de idade, nós formamos o que nós chamamos de consciência primária. E qual que é a função dessa consciência primária? É direcionar 95% do nosso hoje. Forte isso, né? Aqui até nós trazemos os pais como os bons plantadores. E a gente sabe que essa plantação aí, às vezes, faltou um adubinho, né? Então, à medida que nós entendemos isso, é muito importante nós entendermos como é que foi essa estrutura lá atrás. Porque muitas vezes a criança nesse período, a gente não quer brinquedo e não quer roupa. O que a criança quer nesses 7 primeiros anos? Afeto. E quando o afeto não chega do pai ou não chega da mãe, o primeiro padrão que a criança vai criar é o padrão do não merecimento, porque ela não está recebendo aquilo que os pais estão entregando. E aí, a criança, ela não tem consciência ainda de julgar os pais, de olhar para eles e dizer: ô, gente, cadê o afeto que não está chegando aqui? Porque ela olha os pais como super-heróis, é eles que protege, cuida e alimenta. Ela nunca vai julgar eles, ela sempre vai olhar com amorosidade. Porém, quando o afeto não chega para essa criança, ela assume e ela aceita isso, se enxergando como um problema para os pais. E aqui tem o primeiro impacto emocional, o impacto emocional do não merecimento. Se constrói uma conexão neural, lembrando ela que ela não merece. Dos 7 aos 14 anos de idade, essa criança ela vai caminhar por 2 caminhos. O primeiro caminho, ou ela pode transitar, tá, galera? Eu transitei pelos 2, tá? O primeiro caminho vai ser o caminho da rebeldia, onde ela não quer ir para a escola, mata a aula, faz bagunça. Ali na pré-adolescência para adolescência, pode ser que ela se conecte com alguns vícios. Hoje tem inúmeros vícios, né? No meu era mais bebida e cigarro, né? Que era o ápice ali, né? Então, e essa criança, ela faz todo esse caminho por um único motivo. Ó pai, ó mãe, eu estou fazendo bagunça, vocês não vão me olhar? Em busca do afeto. Ou essa criança que ali ela se sentiu não merecedora e muitas vezes essa criança se transformou numa criança introspectiva. Como que é a criança introspectiva? Sabe quando a gente chega na casa dos amigos ou dos parentes que tem aquela criança que a gente olha e fala: nossa, que gracinha, ela não dá trabalho nenhum? Pois é, essa criança já está cheia de problema já. Já está olhando para isso e achando que não merece nada. E ela se silencia porque ela quer pertencer. Porém, nos 7 anos para frente, ela mantém sua introspecção de boa filha, de bom filho, ela continua o seu caminho, termina os seus estudos, consegue bons empregos,
Se ela não consegue bons empregos, ela vai ficar engessada num emprego durante anos, inconscientemente buscando o seu valor. Essa criança, muitas vezes, vai até construir uma família, só que ela não vai encontrar felicidade lá. Por quê? Porque ela fez todo esse caminho por um único motivo. Inconscientemente, ela está olhando para os pais e dizendo: ó pai, ó mãe, eu não dou mais trabalho, vocês podem me reconhecer? Percebe que quem conduz a vida dessa pessoa, independente do caminho que escolha, é uma criança interna buscando afeto? E nessa busca de afeto, né, a partir de hoje vai ser legal porque vocês vão começar a encontrar muitas crianças adultas por aí e ao redor de vocês. Tá? A criança, ela tem força para vencer na vida adulta? Não tem, né? Os filhos de vocês têm força? Fala, paga esses boletos aqui, filho. Não vai resolver, né? Então, por isso que hoje, pessoal, muitas pessoas não conseguem avançar na vida porque tem uma criança interna ainda buscando essa validação. E por mais que essa pessoa já construiu um patrimônio, a Kátia falou, até se conhecer, né? Exatamente. Até fazer essa conexão consigo mesma, fazendo essa busca do autoconhecimento e buscar se entender, né? Então, vocês percebem que muitas vezes nós conhecemos pessoas que são maravilhosas e a gente pega e fala assim, cara, você tem tudo para estar aqui em cima e a pessoa não consegue. E a gente leva aqui, mas daqui a pouco volta. Por quê? Porque uma criança não consegue vencer na vida adulta. E como que a gente identifica a criança adulta do adulto? É muito legal isso, pessoal. Porque percebe que vocês vão começando a projetar isso na família de vocês, na vida de vocês, na equipe de vocês, em vocês mesmos. A criança adulta, a gente se identifica da seguinte maneira. A criança adulta, ela vai trabalhar da seguinte maneira. Tudo que tem mais, porém, será, se tivesse sido, porque não foi, porque aquele dia, aquele outro, porque não fez. Não parece uma criança fazendo birra no mercado? Geralmente, pessoal, essas pessoas foram crianças que não foram ouvidas na infância, tá? E se talvez você se viu como uma delas agora, que legal, parabéns, porque a gente se auto-reconhecer é um primeiro passo para uma transformação, tá? Geralmente, pessoal, caso não seja você essa pessoa, como que a gente faz para trazer o adulto para falar com a gente? Escuta um pouco essa pessoa, e aí, a hora que ela dá um espaço para que você possa falar, diga simplesmente para ela, olha, eu sinto por isso, mas como que você resolveria isso? Automaticamente, a criança sai de cena e o adulto começa a falar. Olha, eu penso que dessa forma resolveria. Beleza, vai dar certo. Né? Então, percebe que esse aqui é um caminho para quem está na posição de líder, para puxar essa pessoa que está na sua equipe também, para que ela se enxergue como adulto e a capacidade dela, tá? E o adulto? Como que a gente identifica um adulto? Pô, eu tô com um problema aqui. Tá bom. Como é que eu resolvo? Pô, é por esse caminho aqui, ó. Tá certo. Poxa, mas vai demorar 1 ano, 5 anos para eu resolver. Eu não tenho opção. Eu preciso resolver. Percebe a diferença? O adulto, ele resolve. A criança adulta, ela chora, ela resmunga, ela reclama. Então, é todo um trabalho muito humanizado mesmo para trazer essa consciência para a pessoa e mostrar que sim, a capacidade, ela existe para todo mundo. Só que enquanto a gente não vai limpando essa estrutura, a gente não consegue avançar, né? Quem aqui já teve um negócio próprio e já faliu e teve que recomeçar? Alguém aqui já passou por isso ou não? Aqui eu vi um dedinho erguido. Quem mais, pessoal? Foi um. Eu vi um só. Pode reagir aí, galera, nos emojis aí que ele consegue ver daí. Mais 1, 2, 3. Acho que é uma galera, né? E que legal. Isso significa que a gente perdeu a guerra?
Não, isso só que significa que a gente estava no caminho errado, né? Agora a gente organiza a rota da nossa vida e tenta fazer diferente. Porém, pessoal, depois que nós entendemos a estrutura da nossa criança interna, a gente precisa olhar para um segundo momento, que é para a nossa raiz. Quem é a nossa raiz hoje aqui na vida? São os nossos pais, pai e mãe. Eu brinco, tá? Inclusive, esse meu trabalho nada tem a ver com religião, mas me inseriram na Igreja Católica quando era criança. Fiquei 18 anos nela e eu brinco falando que a catequese não ensinou isso. Mas pai e mãe, eles trazem duas energias fundamentais para nós. Realmente é a nossa raiz. E aqui eu vou trazer dois olhares, tá? Sobre essa energia de pai e de mãe e o que cada um representa para nós no nosso eu interno e na nossa vida. A energia feminina, energia do sucesso, energia de amor, carinho e acolhimento. A energia da mãe também está correlacionada à energia do dinheiro. Então, assim como nós enxergamos a nossa mãe, o dinheiro enxerga a gente. Lascou agora, né? Quem está com problema com a mãe aí? Né? Percebe como isso é profundo, pessoal? Então, a mãe é a energia do gerar. A mulher é maravilhosa, né? A mulher gera vida, né? E assim, o dinheiro é uma energia geradora também. Ela é uma energia de movimento. Então, nós precisamos olhar com profundidade como que é o nosso olhar para a nossa mãe. Até uma cliente esses dias, nós começamos aqui um processo e eu perguntei para ela, e aí, como é que é a sua relação com a sua mãe? Ela me disse a seguinte frase, a minha mãe é maravilhosa, tadinha. Ué, por que tadinha? Se ela é maravilhosa. Percebe? Da onde vem esse tadinha, tá? Só para vocês entenderem. Muitas vezes, a criança nossa enxerga a mãe como uma mulher frágil lá atrás. E essa fragilidade, na verdade, para quem é mãe aí sabe, vem de renúncias. Então, muitas vezes, a mulher se cala por conta da família e dos filhos, né? Para manter uma estrutura familiar. Porém, a criança olha a mãe como pequena, como fraca, né? E só um olhar adulto e maduro para perceber e reconhecer essa grandeza da mãe. Então, enquanto essa minha cliente olhar a mãe como maravilhosa, tadinha, o dinheiro vai olhar ela como tadinha também, tá? Para os homens, a mãe é o primeiro relacionamento, tá? Então, essa bênção, ela tem que estar maravilhosa em nós para que a gente aumente as vendas e crie uma estrutura de sucesso na vida, tá? Porém, não adianta nós termos tanto sucesso e amarmos tanto a nossa mãe sem a energia do pai. Energia do pai é energia da força que nos lança para as relações. Relacionamento com amizade, trabalho, namoro e casamento. Para a mulher, o pai é o primeiro relacionamento. Então, como ela olha para o pai e enxerga o pai, é como ela vai lidar com os relacionamentos da vida. Não só namoro e casamento, tá? Profissionalmente também. O pai é aquele que nos lança para a vida, né? Nos lança para os desafios. Mãe é aquela que acolhe, né? Então, você vê que essa nossa raiz, ela precisa estar nutrida. E é por isso que lá no começo eu brinco dizendo que os pais são os bons plantadores, né? Então, esse é o nosso segundo momento que nós precisamos refletir. Como está a minha conexão com os meus pais? Né? Será que eu venho me conectando bem? Né? Algumas clientes já chegaram aqui dizendo minha relação com a minha mãe é maravilhosa. Ela lá no canto dela, eu aqui no meu. Beleza, tá? Como que fica, né? Percebe que tudo é uma conexão, né? E nós estamos conectados com tudo isso, né? Já, pessoal, depois que nós alinharmos essas duas etapas, é importante nós olharmos para uma terceira etapa, que é a nossa ancestralidade, até porque antes dos nossos pais chegarem,
chegaram outras pessoas aqui, não é mesmo? Avós, bisavós, tetravós e uma galera que a gente nem conheceu. Então, muita coisa hoje está em nós, mas não é nosso, tá? Como assim, Nico? Nós temos hoje ações que muitas vezes essas ações podem ser as ações que está impactando no seu crescimento de prospecção, na sua desenvoltura de comunicação, na sua força de vontade de avançar, tá? E como que os meus ancestrais, que eu nem conheci, interferem na minha vida hoje aqui. Vai baixar um pastor aqui agora, eu vou trazer uma palavra aqui, pessoal, em Êxodo. Quem já ouviu aqui, e agora eu preciso que vocês sinalizem para mim aqui com o joinha aqui, quem aqui já ouviu aquele trecho que fala e afetarás até a sua 5ª geração? Comenta aí para mim. Vou descer aqui para ver quem mais comentou. Legal, pessoal. Então, eu estou vendo aqui que eu não estou falando nada grego. E olha só que a neurociência, né, parecia ser algo tão estranho e é tão algo nosso, não é? Muito gostoso estar aqui com vocês compartilhando tudo isso, tá? Como que isso afeta a nossa 5ª geração? A ciência explica muito claro isso, tá? A igreja, ela traz isso de forma distorcida e eu vou distorcer isso agora, tá? Então, quando o genitor masculino e feminino vai gerar uma vida, são doados 23 cromossomos de cada genitor. E se a gente pega essa palavra, cromossomos, do latim, significa como somos. Então, quando nós fecundamos no ventre da nossa mãe, os cromossomos, eles interagem com a nossa estrutura de DNA, trazendo toda a informação da nossa ancestralidade. E está aqui dentro de mim, está aí dentro de cada um de vocês. Então, a repetição de padrão acontece porque muita informação ancestral está em nós. Então, nós repetimos padrão. Algumas igrejas trazem isso como maldição familiar. Percebam que nada tem a ver com maldição, e simplesmente uma repetição de uma estrutura que nós pertencemos. Só que, se você observa isso aí no seu íntimo, tá? Porque às vezes você pode estar sentindo isso agora. Quando essas informações sabotativas, vamos pensar aqui junto, quantas pessoas vieram antes de nós? Segredos de família, ruptura de casais, falências de negócio. Quantos dos nossos ancestrais ali atrás, até a 5ª geração, vieram fugidos da Itália, da Alemanha, Portugal e esse sofrimento dessa galera aí, gente, tá? É muita história que está aqui dentro de nós. Então, por amor, nós honramos isso. Mas, em algum momento, vai ter alguém da nossa família que vai querer romper isso, quebrar esse padrão. Esse padrão nós chamamos, e talvez você tenha já ouvido falar isso da sua família, de você, sobre, fulano é a ovelha negra da família. Por que é a ovelha negra, pessoal? Porque a pessoa, ela vem com o compromisso de finalizar essas dores, finalizar essas coisas que estão prejudicando essa família de avançar. E a ovelha negra, ela vem para tomar um passo que aqui nós chamamos de rebeldia saudável. Com amorosidade, eu olho para todo esse caminho bonito de vocês tentando, só que eu escolho fazer diferente a minha vida, né? Quantas pessoas, né, na estrutura familiar tem separação, né? Quantas mulheres, aqui eu tenho um estado, vou pegar um estado aqui, tá, pessoal? Vai fugir um pouquinho aí da estrutura do que a gente está falando, mas pega aqui, possivelmente alguém aí tem na sua família algum ciclo de mulheres que tiveram câncer de mama. Se não tiver na mama, tiveram câncer em outro lugar, pode ser homem ou mulher, pai, mãe, irmãos. Então, toda essa estrutura, ela vem desencadeada de alguém ali atrás que gerou um sofrimento e carregou consigo mesmo sentimento de desgosto, de impotência, de rejeição, e isso se reverbera, né? Eu usei o câncer de mama porque isso é muito forte, tá, gente? Vamos pegar ali nas nossas bisavó para trás,
galera tinha 12, 13 filhos, 8 filhos, 10 filhos, né? Nós, como netos, olhamos para isso com amorosidade, né? Que família linda, grande. Vocês acham que essa mulher queria ter tudo isso de filho? E a submissão que tinha lá atrás dela não poder largar do marido? Aqui a gente pega um sentimento que não é olhado, tá? Nós olhamos com amorosidade, mas é o sentimento do abuso. Inconscientemente, esse abuso, ele se reverbera nas vidas seguintes, gerando câncer de mama. O que isso significa? Pessoal, não gerem vidas, mulher só sofre. Fez sentido aí para vocês? Então, vocês veem que vocês percebem que nós carregamos registros de ancestrais, e isso é possível romper, se reprogramar, desligar. Quantos familiares nossos tiveram falências de negócios e não conseguem avançar? Porque em honra à minha ancestralidade, o que me deram, eu também vou fracassar. Isso é inconsciente, tá, pessoal? É possível mudar isso. E toda essa transformação, ela só é possível trazendo consciência. Percebe que muitas vezes uma vergonha, uma insegurança, hoje a gente viu que essa vergonha, esse medo, essa insegurança, essa falta de vontade que não brota daqui de dentro da gente, ela existe simplesmente porque a gente está honrando padrões ou repetindo padrões. E se eu contar para vocês que é possível nós rompermos essas estruturas neurológicas de maneiras muito simples, tá? Essa consciência que eu trago para vocês hoje, né? Não, eu acredito que para muitos aí vai fazer sentido, talvez outros aí vai ficar um pouco balançado, talvez outros criaram uma expectativa de algo, ele vai me trazer a poção mágica para desbloquear, né? Mas, na verdade, hoje, né, o intuito era justamente de trazer a consciência dessas pessoas que estruturam um movimento muito importante chamado do Terra. E, além desse movimento do Terra, também tem a realização pessoal, tem o crescimento, a estabilidade financeira, e tudo isso só é possível através do movimento de perceber e se reconhecer. Tá? Quem aí carrega um padrão, ou quem aí já passou por um processo onde muitas vezes na vida fez demais pelos outros? Conta para mim aí, gente. Manda um joinha aí para quem se doa demais pelos outros e esquece dele mesmo. Legal, tem bastante gente aí falando que sim. Quantas vezes, pessoal, durante a vida, você se prejudicou fazendo coisas pelos outros e se deixando de lado? Muitas vezes, né? Todos esses processos, pessoal, esse se doar demais, é um processo padrão que nós chamamos de não merecimento. O não merecimento, ele ganha apelidos na vida. Eu vou falar algum deles aí. Vejam se vocês, qual que ressoa mais no coração de vocês, tá? O não merecimento, ele ramifica para não pertencimento, não ser aceita, não ser olhada, não ser amada, não ser cuidada. Alguma dessas palavras aí ressoou mais no coração de vocês? Olha a Elizabeth tomando um mate aí, viu? Nem deu tempo de fazer o meu, que deu inveja. Vou subir a janela aqui, Elizabeth, não quero mais te ver, não. Percebe, pessoal? Esse padrão, ele é um padrão primário e universal, tá, pessoal? Eles podem vir desde a gestação, lá na barriga da mãe, né? Já aconteceu de eu pegar casos aqui da mãe ter dado uma escorregada na lavanderia de casa e ela dá um baita susto. A criança já assustou junto. E ali ela já está achando que está sendo um problema para a mãe.
Olha que profundo que é isso, tá? Então, percebe da importância da gente se conhecer, da gente se entender e se perceber. E quando a gente consegue mais se entender e se reconhecer, mais donos de nós nos tornamos e mais livres também. Então, para quem está buscando essa liberdade geográfica, essa independência financeira, nós precisamos ancorar verdadeiramente no coração e na consciência que nós somos capazes, sim, tá? E de uma maneira mecânica e biológica, eu vou trazer como vocês atraem esse não merecimento para a vida de vocês. E assim vocês vão começar também a não culpar mais ninguém, só culpar vocês mesmos, tá? Nós temos 3 engrenagens no nosso corpo que elas trabalham juntas. Ô Gabi, não estou achando o Thales aqui. Quanto tempo nós temos aqui de palestra? Que eu Pode vou ficar empolgando. tranquilo, pode ficar tranquilo. Fica na paz. Beleza. Então, eu vou passar para vocês aqui uma ferramenta, uma estrutura. Vocês, a partir de hoje, vão começar a se perceber de maneira diferente, tá? Olhar vocês, esse corpo, esse instrumento, com mais valor, tá? Nós temos 3 engrenagens aqui internas que elas funcionam juntas, tá? A primeira, nossa glândula pineal, tá? Ela fica aqui, ó, no meio do cérebro. Ela tem 2 funções. Essa primeira que eu vou falar, a gente não vai aprofundar, tá? A glândula pineal, ela tem a função de desenvolver a nossa clarividência. É uma faculdade mental. Não vou falar disso, tá? A segunda função dela é mandar informação da nossa consciência primária para o nosso coração. O coração, ele também tem 2 funções: a distribuição sanguínea e a distribuição de sentimentos. Então, para onde vai esses sentimentos? Os sentimentos são informados para as suas células e as suas células criam a consciência daquilo que você acredita como verdade absoluta e elas falam: você funciona dessa maneira. E elas vibram para o campo vibracional que nós temos, só que nós não enxergamos. Mas eu vou fazer um convite para vocês agora e vocês vão tocar o seu campo vibracional. E agora vai cair o cabelo de vocês. Então, vamos lá. Eu preciso que vocês se coloquem numa postura onde vocês vão conseguir esticar o braço de vocês. E vocês vão ficar com a mão assim, ó, erguida, com a palma da mão erguida, assim, tá? Não para frente, tá? Para o lado, assim como eu estou fazendo agora. Estica bem os braços e ergue a palma da mão. Beleza? Todo mundo está conseguindo? Mantenha estruturado nessa postura, tá? Agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e tragam para si uma respiração bem profunda. Puxa todo o ar possível e solta todo o ar possível. Nós vamos fazer 3 vezes, tá? Respira mais uma vez, solta o ar mais uma vez. Respira a terceira vez, solta o ar mais uma vez. E agora podem abrir os olhos e olhar para o celular. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês sentiram nesse período um formigamento na palma da mão? Sentiu? Quem não sentiu? Não sentiu nada? Perfeito, pessoal. Podem baixar o braço, tá? Obrigado. Tá, deixa eu explicar quem sentiu e quem não sentiu, tá? Quem sentiu, tocou o seu campo vibracional, tá? Nós pensamos e pensamos, sentimos, vibramos. Esse é o nosso campo vibracional. Então, tudo que nós pensamos e sentimos, o nosso campo vibracional, ele não é um campo que vibra para fora, ele é um campo atrator. E o que faz essa energia vibrar? Lembra que nosso corpo, a maior parte é de água, né? O que tem na água? Eletrólitos, tá? E o que mais de eletromagnetismo nós temos no corpo? Prótons, nêutrons e elétrons. Nós somos eletrocondutores.
Então, aquilo que nós pensamos e sentimos, nós vibramos e atraímos, tá? Lá vai baixar o pastor aqui de novo. Então, na Bíblia, quando fala assim, ó, assim na terra como no céu, inverte, tá? É assim no céu como na terra. Quando nós pensamos e sentimos, materializamos. Num outro momento, se tiver oportunidade, eu quero fazer uma conexão e contar para vocês como eu saí da minha falência financeira em 2018 e hoje estou aqui estruturado nessa clínica e podendo trazer consciência para os demais, tá? É uma história muito legal que eu gosto de compartilhar, porque foi uma virada de chave na minha vida. E foi justamente entendendo tudo isso. Na verdade, me entendendo em mim tudo isso, tá? Quem não tocou, quem não sentiu o formigamento na palma das mãos, é porque está bem desconectado de si mesma. Não se culpa, calma lá. A gente vai criando intimidade com a gente e logo a gente volta a se perceber, tá? Percebe como muitas vezes a gente está desconectado de nós, né? Então, aqui você está vendo que eu estou trazendo uma consciência, além de pessoal e energética também. Nós precisamos, você deve ter ouvido já essa frase muitas vezes, olha, você tem que manter sua energia alta, né? Mas ninguém explica como é que faz e da onde sai isso, né? Então aqui, pessoal, em tese eu estou trazendo uma receita de bolo para vocês de como nós funcionamos, né? De como a vida é, né? E mais uma vez brincando, né? A catequese não ensinou isso aí para a gente. Eu vou voltar da catequese esse ano, vou mudar essa criançada aí. Pessoal, esse era o ponto de consciência que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria abrir agora para perguntas, porque eu vi que teve bastante gente que anotou e eu fiquei bem feliz com isso. Se alguém tiver dúvidas, né? Ô, Gabi, também se quiser compartilhar alguma coisa comigo aqui, ou se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? Vamos, galera, vamos perguntar aí, vamos aproveitar do Nico aí. Quem quiser abrir para perguntas aí ou perguntar pelo chat, a gente vai olhando por aqui. Posso perguntar? Por favor. Nico, eu ouvi você falando sobre a genética, né? Nessa última semana eu ouvi falar sobre a epigenética. Você acha que ela ultrapassa a genética sem a consciência ou só a partir dessa consciência? É a partir dessa consciência que a epigenética vai se conscientizar. Entendi. Então, se a pessoa não tiver consciência que eu posso mudar isso, mudar a minha história, mesmo com a epigenética, por exemplo, a gente fala de um ambiente, estar com pessoas que a gente quer se tornar igual, né? A quinta pessoa do grupo. Se eu não tenho essa consciência, não adianta estar perto dessas pessoas. Exato. E eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? A vida me trouxe um desafio o ano passado e aí eu entendi o cenário logo e comecei a alterar o padrão. E com isso eu consegui me conectar com pessoas na qual eu queria me conectar, onde tinha um padrão financeiro que é onde eu queria estar. E nisso eu começo a me conectar com essas pessoas, né? E nessa conexão eu estava lá com eles e não estava me sentindo bem. Então, vai ter alguns padrões que nós carregamos, principalmente o não merecimento, tá? Que eles vão vir em camadas. Eles vão vir por histórias e caminhos diferentes. E é maravilhoso quando a gente tem consciência e reconhece isso, que a gente consegue desprogramar. Tá? Então, muitas vezes, a gente até consegue acessar as pessoas que a gente quer estar convivendo, mas a gente não vai se sentir bem lá, porque a gente não se sente merecedores. Então, isso é um trabalho neurológico que precisa ser feito. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu sim, perfeito. Obrigada, Nico. Nada. Fer e depois a Lu. Vamos lá. Boa noite, Nico. Boa noite. Queria parabenizar aí a tua apresentação, tá? Foi show de bola. Acho que tem que fazer mais dessas aqui também para nossa equipe. É muito bom escutar isso daí. Queria compartilhar um pouquinho. Já fiz vamos dizer assim, uma consulta aí na clínica com o Nico. A gente conversou basicamente tudo isso que ele abordou hoje. Me fez enxergar alguns padrões que minha família levava, que eu não concordava. Me fez entender o porquê algumas tomadas de decisões
que meus pais e minha mãe tiveram, meu pai e minha mãe tiveram comigo no passado, né? E de me perguntar mesmo, mas por que que agiram dessa forma, né? E hoje eu consigo enxergar que aquilo ali não foi uma coisa errada, mas foi o que eles tinham no momento, né? E essa consciência faz com que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. E enxergar por que que eu procrastino algumas coisas. Você citou de algumas coisas assim que uma mãe pode ter tido um susto, me fez recordar uma situação que minha mãe teve quando eu estava na barriga dela ainda, e ela sempre me contou isso aí, que um dia ela estava chegando em casa com meu pai, e ela foi descer do carro para abrir o portão, e dois bandidos tentaram assaltar ela, e acabaram empurrando ela e bateram a barriga dela no meio-fio, comigo dentro da barriga dela. Então, você comentou que de repente isso pode causar um trauma na pessoa, e na nossa conversa consegui lembrar desse caso e de que forma isso poderia ter me influenciado, entendeu? E alguns padrões também que eu vejo que a minha família, principalmente por parte de mãe, tomam ao longo do tempo, desde os meus avós ali, isso passado para as minhas tias, as irmãs da minha mãe, e também alguns padrões que a minha mãe tem, que, vamos dizer assim, eu não concordo muito, então me fez enxergar de que maneira que eu posso mudar isso aí. Então, de certa forma, me tornou a ovelha negra aí, né? E foi muito importante esse bate-papo que eu tive com o Nico aí na clínica dele, me fez abrir muito a mente nessa parte dos ancestrais, nessa parte de merecimento, de por que eu procrastino algumas coisas, e isso mudou muito as minhas atitudes no dia a dia. E posso dizer aí, Nico, de fundo do coração, me ajudou muito desde quando eu fui aí, e minha vida me prosperou demais esses últimos meses, com as tomadas de decisões que eu tive, consciência que eu tive dentro de mim, né, olhando para o meu eu, mas porque você me ajudou muito a enxergar isso aí. Então, eu te agradeço aí do fundo do coração esse bate-papo que a gente teve aí num passado recente na tua clínica. Legal, eu fico feliz aí de ver esse crescimento de você. Muito bacana, né? E é sempre assim. A gente torce bastante para o crescimento de todo mundo mesmo, né? Isso é maravilhoso. Valeu. Ô, Nico, e aproveitando a pergunta do Fer, a questão do trauma que a mãe dele sofreu, isso pode refletiu de alguma forma na vida dele? Refletiu. Eu vou trazer alguns casos semelhantes, tá? Para vocês verem em outros caminhos o que isso pode resultar. Então, esse susto da mãe, né, de poder perder o bebê, como que gera isso para a criança? Gera um apego muito grande na mãe, porque a criança acha que vai perder a mãe. Na vida adulta, como que isso reflete? Dificuldade de se relacionar, de ter um relacionamento duradouro, dificuldade de sair da casa da mãe e construir a própria família, porque inconscientemente sempre vai achar que se eu me afastar eu vou perder minha mãe. Então a pessoa não avança porque fica com esse padrão neurológico ativo. Uhum. E isso faz também muitas vezes, né, outros pilares, financeiro. Eu não vou ser eu quero ficar aqui com a minha mãe. Então perde o foco dos estudos, do trabalho, da própria vida, por medo de perder a mãe. Uhum. Acaba sendo um pouco, talvez, o trauma que, não sei se a Antonella teve ou vai ter pelo fato de eu ter perdido meu pai enquanto eu estava grávida. Pode ser que isso gere algum trauma nela. Ah, tá. Esse foi um seu, no caso? Eu estava grávida de 8 meses quando eu perdi meu pai. Tá. Então, aí, quem tem que fazer esse movimento, né, com a sua filha é o Thales. Ele tem que trazer a confiança para ela. Então, enquanto ele for um pai, ele ser a base ali para falar, filha, eu estou aqui, filha, o pai te ama. Nessa modelagem ainda da idade dela, é muito importante isso. Porque assim como a criança ela entende o que é um amor de pai, é o que na vida adulta ela vai entender o que ela merece. Né? Então, ela não vai se relacionar com qualquer um. Eu sei o que é amor, o meu pai me deu, né? Então não vai afetar em nada, tá? É bem tranquilo isso. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais, eu te trago Bom, uns olhares sobre isso, tá? tá bom, vou seguir a ordem aqui. Depois tem várias perguntas no chat, se você quiser selecionar ali para perguntar. Mas, Lu, pode falar, depois o Cris, Fernanda, Carol. Manda bala, Beleza. Lu. Boa noite a todos. Eu queria, pensando em energia, a hora que ele estava falando,
que foi quando o Fernando falou que ia participar, né, do Terra, e eu, amor, só desliga o som, que a gente tá junto. E eu falei que não ia, que eu trabalhava muito, enfim, né? Mas eu comecei a ver a energia que era esse movimento. Então, toda vez que eu chegava, eu escutava sobre e sentia que aquilo realmente era do bem, entendeu? Porque eu já usava os olhos e confiava, né? E quando eu entrei, que foi nosso primeiro mês, que foi em dezembro, que a gente passou o Réveillon lá na casa deles, e eu escutei a energia e vi a energia, né? Eu senti a energia do Réveillon, porque eu falei, gente, o Réveillon eu vou ter quantos dias na minha vida? E eu escutei a Gabi e o Thales falar, tipo, eu não sei o que acontece no fechamento, mas o negócio acontece. E eu tenho certeza que foi energia, assim, sabe? Porque uma coisa é eu estar em casa sozinha, chorando, falando que eu não tenho dinheiro, que eu não vou sair do lugar, e outra coisa é estar perto de pessoas que querem crescer, que querem evoluir e que querem realmente mais. Eu vejo tudo que eles fazem, o Thales viaja, tipo, a todo momento, e eu comecei a falar, por que eu também não posso fazer isso? Por que nós não podemos fazer isso? Né? No entanto, que o Fernando não mede esforços para ir em qualquer lugar, porque a gente tem exemplo, né? A gente vê que deu certo e que dá certo. Então, eu queria passar essa visão que eu tive sobre isso, sobre energia, e estar com pessoas que querem evoluir e que pensa para frente, né? Para cima. Era isso. É muito legal isso aí, tá, pessoal? E falando sobre energia, pegando o gancho da Lu, eu vejo que tem bastante casais aqui, né? E daqui a pouco mais um casal vai se integrar com vocês aí também. A energia do masculino e feminino, quando tem um propósito reto e direto, ele é maravilhoso. Por quê? Porque o casal ele atinge uma escala energética muito maior, né? E isso eu consigo também trazer para vocês num outro momento, porque é muito bacana de se compreender, tá? Essa estrutura do homem e da mulher, né? Do masculino e do feminino. É muito bacana, tá? Beleza, Gabi, podemos prosseguir aí. Beleza, Cris, pode mandar bala. Depois a Fer já pode abrir o microfone, viu? Pode ficar tranquila aí. Então vamos lá, boa noite. Primeiro agradecer ao Nico aí, Gabi e Thales, por abrir esse espaço para a gente, para a nossa equipe. Aí linkando toda essa neurociência, essa estrutura que a gente traz de base, que a gente até não tem consciência do que aconteceu, né? Então a gente vai vivendo como a gente aprendeu. Linkando para o nosso negócio, porque eu sempre fui muito travado nessa, né? Esse negócio de merecimento, eu nunca me achei melhor que as outras pessoas com quem eu convivia, não tinha as melhores coisas, não tinha o melhor ambiente, e no nosso modelo de negócio acontece isso, para que você entenda ali, não sei se conhece aquela escala de progressão, né? Dos pins, que você vai atingir dentro da empresa, você olha lá, presidencial Diamond, 400 mil. Você olha aquilo, né? A maioria olha e fala, não vou chegar nisso, né? Até o momento que você começa a escalar. Mas como que a gente poderia trazer isso de uma forma rápida, que a pessoa consiga assimilar que é possível ela alcançar aquilo, sem, às vezes, você não tem uma referência próxima, né? Eu sou upline de uma rede, e às vezes a pessoa que entrou numa outra cidade, não me conhece, ela fala, que ele chegou, mas eu acho que não consigo. Como no dia a dia você trabalhar assim a mente para que isso desbloqueie e fale, não, é possível, alguém chegou, então é possível para todos. Então, a gente consegue trazer isso através de um processo de compreensão. Essa primeira compreensão que eu trouxe para vocês, você vê que são um caminho, né, de três passos, né? É entender a causa raiz que está te bloqueando, depois entender a conexão sua com o pai e entender a ancestralidade. Depois que a gente entende esse caminho, a gente está entendendo a base. Só que eu entendi o que você quis. De que maneira eu trago mais rápido, né? Porque muitos não vão querer caminhar nisso aqui. Ou seja, né? Não dá também para eu falar que essa pessoa está fadada ao fracasso. Mas percebe que tem um gatilho primário aqui que não vai deixar a pessoa avançar muito, né? Quem aqui já trabalhou palavras de afirmações, né? Eu mereço, Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato.
e daqui a pouco está ali, né, com sentimento de angústia, porque nada dá certo na minha vida, sinto muito, me perdoa, te amo, não vai, né? Então percebe que só nós entendendo onde está essa causa raiz que vai fazer a gente desbloquear, tá? E como que vocês, como líderes, conseguem ajudar essas pessoas a mudarem? E isso, você vai ver que isso é básico. Nós só mudamos na medida que nós vemos o exemplo, sim ou não? Eu vou fazer um convite para vocês no final disso aqui tudo aqui, e talvez vocês topem caminhar aí para esse desbloqueio aí. Mas não tem outro jeito, tá? Não tem outro caminho a não ser nós mudando a nós mesmos. Ótimo. E aí, muitas vezes a gente tem que pegar na mão mesmo, né? Vai ter que, bom, vocês sabem, né? Vocês estão aí no dia a dia aí, quantas tem que pegar na mão? Vamos, vai dar certo. E aí lembra da criança adulta, né? Mas por quê? Porque... Aí a pessoa está olhando na onde você está e não está com foco no que ela tem que construir, né? Percebe que é tudo uma questão de disciplina, né? Não, legal, ótimo. Valeu, obrigado. Quem mais? Fer, pode falar aí, depois o Thales. Oi, Nico, tudo bem? Beleza. Opa, boa noite. Eu sou o John, tá? Eu tenho minha empresa consolidada já, só que eu tenho algumas perguntas para você e estou trabalhando com a do Terra com a minha esposa, que me convenceu por intermédio, né, dos nossos amigos ali, né? O Cris e a Carla, né? Então, eu tenho uma empresa de telecomunicações hoje aqui, né, na cidade de Castro, mas, enfim, esse é um detalhe. Vamos para neurociência, Nico. E quando a pessoa... Vou te colocar um caso de um amigo meu, que sou eu, tá? Legal, tá? O que acontece? Você disse aqui que dos 0 aos 6 anos tem o fator afeto, dos 7 aos 14, eu não peguei ali no final, né? Mas tem a questão dos vícios, né? E quando acontece uma situação que a pessoa, que foi o meu caso, não teve nenhuma estrutura como essa, tá? Aí você fala, mas teve por algum momento, em alguma situação, sim, avós ou algo do gênero, né? E o que aconteceu comigo foi o oposto da dificuldade, tá? E eu também vim de uma família, por exemplo, tio motorista de ônibus, o outro sítio entregando leite, aquela história, né, de infância, assim, né? Então, todo um cenário propício a ser mais um. E será que essa questão, ela está dentro da neurociência, tentando focar mais na área, ela está atrelada também aos antepassados ou algo do gênero, na questão de, igual eu diria antigamente, o sangue? Essa vontade de vencer, essa vontade de dizer não, não é assim, essa vontade de dizer não. Porque assim, eu lutei tanto, cara. Eu quebrei 7 vezes, das 7 vezes ao farelo, tá? Né? De começar assim, de servente pedreiro para ter alguma renda. Enfim, não quero contar história de vida, e sim o fato, né? Então, focando, né? Que foi assim que eu aprendi. Só que eu só aprendi isso, tá? Só aprendi isso depois que eu fui pai, a segunda vez, sabe, né? Então, eu aprendi de uma forma totalmente diferente. Mas eu estou muito curioso de entender assim, como é... a ovelha negra, né? A resposta tá aí, né? Mas como que é possível uma pessoa assim, né? É uma situação bem atípica, eu acho, porque eu vejo assim, pessoas assim, em cenários totalmente diferentes do que eu tive, né, e que eu vi, e essas pessoas, não estou falando de músico, não desmerecendo, por favor, né, não estou falando de fama, né, mas você conseguir isso me chama muita atenção, porque você falou, ó, dos 0 aos 6, aí entra toda uma questão psicológica, porque será que eu sou assim por causa disso, tal, realmente, eu acho que tem um fundo, né, mas e quando não acontece nada disso? Quando não tem um trauma, porém não tem um afeto, não tem absolutamente nada. Você tem que construir do zero isso. Como que eu estou com um pouco de dificuldade, sim, né? É o oposto de tudo que você disse, não está errado, tá? Por favor, não isso, né? Mas é o oposto de uma linha de raciocínio comum. Não, maravilhoso você trazer isso aí. Eu estava torcendo para ter alguém aí que trouxesse o contraste disso aqui, né? Então, é assim, ó, do 0 ao 7, a gente cria a personalidade daquilo que a gente recebe. Do 7
Do 0 ao 7 a gente cria a consciência, do 7 ao 14 a personalidade. Só para eu entender aqui, para daí eu conseguir te explicar com clareza. Então, na sua essência aqui, pai e mãe, então não teve dificuldade e não teve bebedeira, vícios. Foi tranquilo? Não teve. Muito bem. Teve igreja. Não teve dificuldade. Perfeito. Não, ótimo. O que acontece? Não teve, viu? Não teve estrutura familiar, pai e mãe, tá? Também não teve isso, né? Mãe longe, pai abandonou e afins, né? E aí vai a história se desenvolvendo. Beleza. O que acontece, então? Você é um padrão de pessoas onde decidiu usar a escassez como motivação para não ficar mais lá. Porém, você avançou. Só que qual que era o padrão primário? Ou talvez ainda esteja aí em algum nível, né? Porque parece que agora deu uma estabilizada. Mas em algum nível da vida, percebe que o não merecimento ativou e você arrumou um mecanismo para perder tudo. Seja através de sócio ou através de você mesmo. O mecanismo que eu tive foram livros e pequenas informações. Seja foda, arte da guerra, enfim... Tá? Buscar mecanismos de pessoas que tinham um nível de conhecimento. Eu falo, poxa vida, né? Lá naquela época, quando foi desenvolvido o livro Arte da Guerra, os caras sabiam alguma coisa e aplicado até hoje. Esses grandão estão vendo tudo isso. Por que eu não vou ver também? Exato. Aqui, eu também tenho. Também tenho, já li umas 10 vezes já. Conhecimento está aqui, né? Na verdade, na metafísica, a gente olha que... Bom, vocês devem ter visto já muita reportagem, Biblioteca de Alexandrina queimado, muita conteúdo. Toda a informação está no astral, tá? Daqui a pouco alguém pega e acessa a informação e começa a escrever de novo. Então, quando você busca incessantemente por algo, assim como Thales e a Gabi uma vez decidiram buscar seu objetivo, sua meta, você também não desistiu, alcança. Só que o que acontece? Você usou essa ira da escassez para não ficar mais aí. Sim. Outras pessoas... não tem plano B, como o Cris e a Carla disseram uma vez, né? Então... Outras pessoas, eles vão utilizar... eles não vão conseguir. E vão honrar essa pobreza, essa escassez, essa dificuldade, tá? Mas tem esses dois caminhos. Na vida, a gente sempre vai ter dois caminhos. Pela escassez, eu me coloco a não passar por isso. Pela escassez que os meus pais me trouxeram, eu vou honrar essa escassez e vou ficar lá para sempre. Tá? Então, eu acho que entendi legal. Tenho mais perguntas aqui, mas tem bastante gente ainda para conversar, acredito eu. Então, numa próxima oportunidade, eu pergunto aí umas outras. Perfeito. Depois eu vou deixar meu contato aqui. Num outro momento, a gente pode conversar pelo WhatsApp. Eu contribuo aí. Muito legal, viu? Obrigado aí a todos que estão desenvolvendo aí, né? Desta forma. Fiquei muito feliz aí de conhecer você e o teu trabalho, tá? Sucesso para você aí. Para você também. Valeu. Quem mais? É o Thales. Mano, sou eu. Vamos lá, mano. Queria falar um pouco do que a gente já até bateu um papo o dia que eu fui aí pra gente conversar. Talvez tenha muita gente que também passe por isso igual eu passei. Que nem se comentou ali no começo da apresentação, a gente precisa estar bem alinhado com questões relacionadas à nossa infância, né? Relacionado ao nosso pai, nossa mãe, essa ligação. Mas isso não quer dizer que tudo que eles falam é uma verdade absoluta, correto? Correto. Falo isso porque se hoje eu estou aqui na doTERRA, eu tive que ir contra a vontade do meu pai e da minha mãe, que quando eu falei que eu ia fazer doTERRA, doTERRA é um exemplo que deu certo para mim, mas para outras pessoas pode ser qualquer outro segmento, qualquer outra atitude ele tenha tomado na vida. E o que você fala em relação a isso? O que o pai e mãe falam não é uma verdade absoluta e até que momento que a gente vai contra isso, a favor disso? Você está vendo que, como eu te falei, e talvez muitos aqui já estão se conectando, né, com essa ovelha negra, né? Eu acho que não é à toa. Eu sempre fui. Eu também. Então, para vocês verem, eu vou trazer essa questão do Thales numa história que eu passei também. Tá? Eu sou terapeuta, pessoal, há 8 anos, tá? Há 11 anos eu tenho uma empresa.
Eu sou bombeiro civil, higienista ocupacional e técnico em segurança do trabalho. Dentro da terapia, eu tenho mais 9 formações, né? Hoje, isso aqui, para mim, é minha vida. Essa minha empresa, eu estou fechando ela esse ano. Porém, pessoal, os 2 primeiros anos dessa empresa foi uma loucura. Por quê? Tinha mês que eu ganhava muito dinheiro, no outro mês eu mandava o dinheiro embora. O Thales me ajudava a gastar, né, Thales? E aí, pessoal, chegou um ponto, depois de 2 anos dessa situação minha, eu parei e olhei para isso e falei, ó, ou eu paro e eu olho para isso, ou vai me dar um infarto, ou vai terminar de cair os cabelos, né? Então, quando eu fui buscar entender isso tudo, eu fiz um aprofundamento tão grande e me veio uma frase que os meus pais me diziam quando eu era criança, que era a seguinte: meu pai chegava em casa cansado, olhava para o pretinho lá e falava assim, ó, ô filho, se você não trabalhar duro, você nunca vai ter nada na vida. Como é que ficou a programação aqui, ó? Se eu ganho muito dinheiro, eu deixo de pertencer ao que os meus pais me ensinaram. Então, em honra aos meus pais, eu desfaço desse dinheiro. Qual que era a realidade dos meus pais? Pobreza, escassez e dificuldade. Agora, se os meus pais tivessem me programado da seguinte maneira: filho, você vai ser um cara fantástico, você vai ter bons empregos e uma vida tranquila. Olha a diferença. Então, em honra àquilo que os meus pais trouxeram, eu permaneço na dificuldade. Percebe, pessoal, que aqui eu trago uma reflexão para vocês? Muitas vezes, vocês nem estão vivendo a vida de vocês ainda. Vocês estão vivendo uma história que trouxeram para vocês. E por amor, nós honramos isso, porque nós amamos quem traz. Em algum momento da vida, assim como aconteceu com o Thales, aconteceu comigo, vai virar uma chavinha aqui da ovelha negra e vai falar, eu não permito mais viver assim. E a gente avança, né? Talvez não 100% ainda, né? Mas a gente sai da toca, né? E a gente vai nesse caminho encontrando a forma como a gente vai melhorando isso. Assim como nós hoje estamos parando a vida para estar aqui, tendo esse bate-papo, né? Então, Thales, não é... Os pais têm a consciência deles, tá? Eles trazem para nós aquilo que é bom para nós ou a realidade deles. Não sei se consegui clarear um pouquinho aí. Perfeito. É isso aí. Eu passei muito por isso também, porque quem me conhece sabe a ligação fortíssima que eu tenho com os meus pais, você sabe disso. E às vezes por segurança, né, eles tentam nos segurar por segurança, não porque querem nos segurar, achando que a gente pode quebrar a cara no próximo passo que a gente vai tentar. E às vezes isso pode mudar a nossa vida num sentido negativo, que a gente não vai evoluir, que a gente não vai prosperar. Então, a gente tem que ter esse discernimento de saber até onde direcionamento dos nossos pais vai ser positivo para nós ou não, né? Pois é, porém, quando a gente obrigado. Quando a gente ainda tem o olhar da criança, a gente não tem a percepção de parar e olhar para os nossos pais, até onde eles foram. Espera aí, gente, eu quero ir um pouquinho mais, então eu não posso ficar nessa condição que eles me trouxeram, né? E por amor a gente avança, porque no final das contas, pessoal, eu penso comigo que o maior medo dos nossos pais é que a gente sejam pior que eles ou igual eles. Eles querem que a gente avança. Só que eles não sabem muitas vezes conduzir isso para nós, né? E aí por insegurança eles vão segurando a gente também. Então precisa mesmo virar essa chave, né? E que é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Bacana. Quem mais? Vamos para a Júlia, a última pergunta, e já aproveito para te agradecer. Meu Deus, o pessoal tá a mil aqui no bate-papo. Obrigada, Nico. Que a gente possa fazer de novo, viu? Obrigada mesmo. Legal, vamos sim. Vai lá, Boa Júlia. noite, Nico. Obrigado, Thales. Tudo que você falou, já escutei, já fui atrás. E uma coisa bem engraçada que em dezembro, só para você entender, eu subi na do Terra e no mês seguinte eu caí. Aí, é igual, fui do 100 para o 0 em 3 segundos, vamos dizer assim. E aí, nisso, eu comecei a buscar na terapia o porquê. E eu perdi meu pai com 18 anos, hoje eu tenho 30.
Uhum. E aí ela começou a me mostrar o porquê. Ela falou, não, a gente vai descobrir o que aconteceu lá atrás. E ela me mostrou que, por eu ter caído tão rápido, é porque eu estava presa num passado que eu não tinha enterrado meu pai. Por mais que eu tivesse enterrado, eu estava vivendo ali a minha adolescência, inconscientemente, lógico, para o pessoal entender. E aí eu falei, daí a hora que eu comecei a trabalhar isso, a treinar, eu falei assim, não, eu sou vista como a ovelha negra, daqui de casa também, só que tudo o que precisam vem pedir para mim, igual a funcionária esses dias falou assim, se eu vou estar passando mal, ninguém faz nada. Ela falou assim, leva se eu vou no hospital. Aí eu cheguei e falei assim, você vai no hospital. Ele, eu não vou, ele é um senhor de 96 anos, bem teimoso. Aí eu falei, não, você vai no hospital porque senão você vai morrer aqui. E tem a formatura da sua neta mais nova, a última neta dele. Você vai pro hospital. Aí ela falou, virou pra minha mãe e falou assim, viu, por isso que eu chamo a Júlia, ela tem atitude, ela vai e faz. E aí... E por mais que eu vou e faço, sempre escuto que eu sou errada, que eu sou teimosa, que eu pego. O pessoal fica assim olhando para minha cara e não quer fazer. Eu falo, gente, vamos, vai, adiante. E eu vi muito do que você falou, estou fazendo terapia, então é legal e tudo faz sentido. E eu queria conectar. Pode falar. Pode falar, pode falar. E eu queria falar para o Cris, da Carla, que uma vez, se eu não me engano, ele está em Diamond, se ele subiu, me perdoa, mas eu parei no Diamond, que uma vez eu vi que ele falou assim, que não acredita nele, que não tem, assim, tanto potencial, pelo pouco que ele falou aqui na live. Mas teve um mês que eu falei assim, eu fui fazendo a pontuação, fui fazendo e foi subindo. Só que eu não estava vendo o que eu estava fazendo, eu só ia, atendia o pessoal e colocava no sistema, tipo, eu não parava para calcular. Quem via isso era meu líder. Ele falou assim, Júlia, esse mês você vai fechar tal ranking. Eu olhei para a cara dele e falei, não vou, Renan, de jeito nenhum. Ele, não, você vai. E faltava, acho que 7 dias do mês. E eu fiz. Mas por quê? Porque ele mostrou que acreditou em mim mais do que eu. Porque eu já fazia. E assim, o Cris, ele sabe, o que ele está fazendo hoje, ele não fazia lá atrás. No evento que ele ia filmar, que ele ajudava a Carla. Então, assim... Eu acho que ele tem muito potencial e só complementar isso que ele consegue. É só pegar e ir. Era isso, obrigada. Nada. Pessoal, tem algo bem importante aqui para trazer também, que é o quê? Existem duas coisas que a gente confunde, tá? É o entender e o compreender, tá? Muitas vezes, vocês entendem tudo isso que eu trouxe, mas não conseguem compreender. Por que a compreensão é o ancoramento da informação? E o ancoramento só acontece através de um salto de consciência, o rompimento neurológico do padrão que engessa vocês. Tá? Então, isso, muitas vezes, tá? Para a equipe, para vendas mesmo, às vezes a gente explica, a pessoa entendeu, mas não compreendeu. Tá? Isso é algo muito importante de trazer. Tá? Isso eu aprendi com muitos atendimentos aqui. Entender e compreender, ouvir e escutar são duas coisas bem diferentes umas das outras, né? Então, a gente precisa estar bem atento a tudo isso, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui. A Gabi e o Thales sumiram daqui, eu vou continuar falando. Pode falar, a gente está aqui. Legal, vamos lá. Pessoal, quando o Thales conversou comigo para estar vindo para cá bater esse papo com vocês, ele falou que ele queria trazer algo que fosse para agregar e para realmente contribuir com vocês, tá? Hoje eu tenho um protocolo, esse protocolo ele chama Protocolo Conecta, e eu acho que vocês se conectaram com tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, né? Então não podia ter outro nome, né, num protocolo, a não ser Protocolo Conecta. São 4 encontros, tá? Esses 4 encontros é onde a gente começa a fazer todas essas desprogramações, tá? Entendendo e dando salto de consciências, tá? Por que que a gente se conecta, né, uma vez por semana só? E claro, eu vou me conectar com vocês muito mais, porque eu estou entrando para a equipe também. E o intuito agora desse mês agora é trabalhar só com vocês, só com a Doterra, tá? Então, eu pensei em fazer algo muito especial aqui, e para isso, né, como a Lu trouxe, eu preciso dessa energia para que a gente consiga se movimentar e a equipe dar salto de consciência,
para todo mundo avançar junto, congruentes e conscientes, tá? Hoje esse pacote, tá? Ele está num valor de R$800, tá? Esse valor, eu estou baixando ele para R$600, tá? Desses R$600, não estou achando o Thales aqui, mas eu já vou falar o presente que ele vai dar aqui, tá? Ele está pagando R$100 do bolso dele, tá? E vai ficar em R$500. Esses R$500, tá? Eu vou dividir em 2 vezes de R$250 no boleto para quem for caminhar comigo aqui. É um caminho particular, não é em grupo, até porque não dá para a gente trabalhar algo importante em grupo, tá? Embora essa conexão ela é importante, mas aqui é algo que tem que ser individual, porque é algo muito aprofundado com consciência. Então, não dá para trazer algo, externar algo meu pessoal, né, para todo mundo, porque senão, muitas vezes, essa minha trava vai me anular. E eu não vou falar isso, não. O que o povo vai pensar de mim? Não é mesmo? Então, é um trabalho muito humanizado, vocês viram que é, né, dentro de tudo isso que eu trouxe para vocês, e eu vou deixar esse convite para vocês, para quem quiser dar esse passo aqui comigo, tá? É um valor assim que, vou te mandar um boletim daqui 30 dias de mais R$250 só. Então, assim, é um valor que eu achei justo para contribuir com vocês, assim como o Thales e a Gabi, o Fernandinho e a Lu também, que eu já conheço eles de longa data, estão me acolhendo aí na equipe de todos vocês aí. E esse é o convite que eu tenho para fazer com vocês, tá? Como eu tenho uma agenda, tá? Eu tenho aqui, para início agora, né? Para quem fechar comigo, eu tenho 25 vagas, tá? O resto tem que ficar com a agenda da clínica aqui, senão o pessoal me arranca a orelha aqui, tá? Então, assim, eu vou deixar o meu contato com o Thales, ele dispara para vocês no grupo. Quem quiser pode me mandar mensagem, vou estar hoje até às 11 trabalhando ainda e tirando informações para dar esse passo e startar aqui comigo, tá bom? No mais, eu quero agradecer a todo mundo pelo tempo, pela paciência. Sei que todo mundo está cansado do dia de trabalho e eu espero ter contribuído, sido um pontinho de luz aí no caminho de vocês. Show, Nicão. Show demais. Acredito que a galera tenha gostado. Quem gostou aí, bate uma palminha aí para a gente ter uma noção. Pelas perguntas aí, acho que foi bem legal o nosso contato aí nesse período. Eu te agradeço demais por estar aqui presente hoje conosco. Foi como disse no começo, foi um alinhamento bem diferente dos nossos tradicionais aí, que eu acho que a gente tem que fazer mais vezes, porque é muito bom a gente dar essa destravada mesmo, porque tem muita trava, tem muita gente com vergonha, eu falo por mim, que precisa destravar para a gente melhorar nossos resultados aí. E eu sei que são coisas para trás que a gente não resolveu, que precisa resolver e buscar se aprofundar para melhorar nosso resultado, tá? Vou mandar lá no nosso grupo, quem tiver interesse também pode me chamar para se conectar com o Nico ali. E fica aqui fala em nome de todos, nossa gratidão, amigo, por tudo, pelos ensinamentos aí, e vai estar sempre convidado para estar aqui conosco.